Oi, alunos do Colégio Coração de Jesus, tudo bem com vocês? Eu, Ronise Midori, professora de língua portuguesa, junto com a professora Patrícia, dividiremos esta plataforma de aulas para ministrar o conteúdo de oitavo ano de língua portuguesa. Espero que vocês todos estejam bem, que essa quarentena não esteja deixando vocês com preguiça, porque não adianta só ser bonito na vida, tem que ter conteúdo também. E é isso que a gente vai fazer agora. Nosso primeiro conteúdo agora nessa videoaula é uma pequena revisão. Uma revisão sobre frase, oração e período. A frase é uma estrutura comunicativa em que o objetivo dela não é passar muitos detalhes ou ter um exagero de informações, é ser objetivo. O foco dela é uma comunicação. Ela pode ter uma estrutura grande, sim, porém, geralmente a frase é algo rápido, objetivo, que você vai entender dentro do contexto. Nós temos dois tipos de frase, que é a frase nominal, que é composta só de palavras que não tenham verbo, que não faça parte da categoria verbal, ou a frase verbal. Então eu tenho que lembrar sempre assim: é algo comunicativo, é uma estrutura que está com uma função de comunicação, então é uma frase. Pode ter verbo ou não ter verbo. O importante é que dentro daquele contexto eu consiga entender a minha comunicação. Geralmente uma frase é algo que você fala dentro de um contexto que você não precisa ficar explicando muito, que as pessoas já vão entender. Alguns exemplos que eu tenho de frase aqui nominais é o silêncio, a atenção, o não, que é um advérbio, que geralmente acompanha o verbo, mas aqui é tão comum a gente começar a usar o verbo como uma frase nominal que fica nítido que não precisa do verbo para que seja entendido. Se eu estou conversando com você e de repente você me fala assim, não, eu vou parar para tentar entender o que você está me dizendo com esse não. Mas provavelmente, na minha parada de fala, você vai pensar assim, na hora que eu falar não para ela, ela vai parar. E é isso que eu vou fazer. Então, essa mudança de estrutura, esse vai e volta da comunicação, é que é a representação mais clara de uma frase no momento comunicativo. As frases verbais, ela tem o verbo. Então, a gente já pega o nome e a classificação pelo aquele componente que ela tem. O verbo faz parte dessa frase. Então, frase como pega ladrão, é, incêndio, corre, incêndio, né? Que tem uma frase, tem um outro elemento. Ou às vezes uma frase um pouco maior. Eu adoro chocolate, por exemplo, são frases porque tem verbo. Teve verbo na sua estrutura, é uma frase verbal. Não teve verbo, uma frase nominal. Outro elemento que a gente vai revisar um pouquinho é a oração. No sétimo ano, vocês estudaram sintaxe. E a sintaxe nada mais é do que a função, o trabalho que cada elemento da frase tem em relação àquele momento de estrutura de comunicação. A oração, ela é composta por verbo, obrigatoriamente. Pode ter predicado longo, predicado mais curto, mas ela vai ter o verbo e os elementos. Seriam o verbo e o complemento. Mas ela pode também ter o sujeito, ou não. Vocês lembram que fenômeno da natureza geralmente é oração sem sujeito. Então, geralmente não, sempre é oração sem sujeito. Mas geralmente, quando vocês iam analisar, vocês erravam isso. Porque automaticamente vocês gostam de colocar o sujeito. E no caso da oração, não é obrigatório o sujeito, porém o verbo é obrigatório. Junto com essa organização do verbo, eu tenho que lembrar que o verbo está ali e às vezes a minha comunicação não está perfeita. Diferente da frase que a minha comunicação está sendo objetiva e acontece logo de impacto, naquele momento de contexto, eu consigo entender sem muita explicação, a oração eu preciso de pensar um pouco mais, escolher os elementos para que ela não fique ambígua ou duvidosa, tá? Eu também tenho que lembrar que, assim como eu disse que pode ou não ter sujeito, eu estou me referindo às frases de oração sem sujeito, que é referente aos fenômenos da natureza. Então, faz frio em São Paulo, não tem sujeito por causa disso, por causa que é um fenômeno da natureza, um processo natural. O aluno fez o exercício, já é um verbo de ação. A pista está escorregadia, é um verbo de ligação.
foi embora, depois disso, também é um verbo de ação, tá? Lembre-se também que assim, as orações têm que ter verbo. Quanto mais verbo ou locuções verbais, maior a quantidade de orações. E aí já vem para o último tema deste questão da oração, né? A oração tem que ter verbo. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Você sabe dizer por quê? Tem um motivo, é o verbo. Então, assim, se não tem verbo, não é oração. Pode ser frase, mas não é oração. Mas tendo verbo, é frase verbal e frase nominal. Compartilha o nome e a situação também, que é a posição de existência do verbo. Ok? Tendo mais de um verbo, eu tenho período composto. Tendo um verbo só, eu também tenho um período, só que simples. Ele é um enunciado construído por uma ou mais orações. Então, obrigatoriamente tem que ter verbo de novo. O verbo é essencial, tanto do 7º ano na aula de sintática, quanto nesse momento de identificação de classificações de enunciados. O período, ele é um período simples ou composto, porque ele se organiza em relação à quantidade de verbos. Para descobrir se é um ou outro, eu primeiro preciso entender uma frase. Eu vou entender a frase ou a oração, né? Eu vou entendê-la para ver se ela é uma frase nominal, se é uma oração ou se é um período composto. Por quê? Se eu não entender o que ela está dizendo ali, parar para analisar os elementos que ela compõe, eu posso me enganar. E a primeira coisa que pode me enganar é o fato de ter verbos ou elementos subentendidos, escondidos na frase, porque na língua portuguesa é comum não haver repetição de termos. Então, quando a professora falar para vocês assim, troca esse por um sinônimo, não repete as palavras, era justamente para que vocês já fossem treinando o fato de estar subentendido, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo com o nosso amigo Jailson. Jailson brincou com os alunos na entrada do colégio. O brincou é um verbo que está visível. Então, ele é um período simples. Eu tenho um único verbo e ele está bem visível. Fátima explicou aos alunos, enquanto Marli orientava os pais sobre a tarefa. Eu tenho Fátima explicou e a Marli orientava. Eu tenho um verbo visível do explicou e mais um verbo visível do orientava, que resulta no período composto. Agora, pensa na seguinte oração. Será que vocês conseguem analisar sozinhos essa seguinte oração? A quarentena foi adotada pela Itália, Brasil e Inglaterra, menos pela China e Japão. Ou não foi adotada pela China e Japão. Se eu colocar essa frase para vocês agora, a quarentena foi adotada pela Itália, Brasil e Inglaterra, mas não pela China e Japão, quantos verbos vocês acham que tem? Eu tenho um verbo, que na verdade é uma locução verbal visível, foi adotado. Então, a quarentena adotada pela Itália, Brasil e Inglaterra. Então, eu tenho o verbo. Mas entre Brasil, Inglaterra, China e Japão, eu tenho 4 locuções subentendidas. Elas estão invisíveis, estão elípticas, porque elas estão subentendidas. Então, aqui eu tenho um período composto, né? Porque a quarentena foi adotada pela Itália, a quarentena foi adotada pelo Brasil, a quarentena foi adotada pela Inglaterra, a quarentena não foi adotada pelo Japão e não foi adotada pela China. Se eu fosse contar a quantidade de verbos, eu teria 5 verbos. Só que 4, eles estão subentendidos porque a gente evita a repetição. Tomem bastante cuidado com esse tipo de oração, porque esse tipo de oração faz com que a gente tenha que parar para analisar a frase. Por isso é importante analisar a frase antes, para depois contar os verbos. Esse é um exemplo de período composto, com exemplos bem tranquilos para vocês lembrarem sobre verbos elípticos.
Reforçando, período, simples ou oração absoluta, uma única oração. Composto, mais de uma oração, e aí, consequentemente, mais verbos, mesmo que subentendidos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre oração, coordenada e subordinada. Mas qual a diferença de uma para outra? Eu costumo brincar com os meus alunos que a coordenada são como os irmãos gêmeos. Eles são nitidamente parecidos, mas internamente, né, diferentes. Eles sobrevivem sozinhos, eles fazem as coisas sozinhos de modos diferentes, independente de serem muito parecidos. Então, as orações coordenadas são orações que dentro de uma estrutura frasal, ela não tem relação de trabalho ou uma relação sintática com a outra oração. Já a subordinada são que nem os pais e filhos. Os pais são orações principais e os filhos são subordinados. Por quê? Porque você tem que pedir autorização para sair, você tem que fazer uma função antes para agradar os seus pais para poder ter essa liberação para sair. Então, eu costumo dizer que a oração coordenada são como os irmãos, são criados iguais, mas são jeitos diferentes. Então, um não tem que fazer nada para o outro para que possa gerar alguma função sintática. Mas a oração subordinada são com os pais e filhos. Você não passa na frente do pai à toa. Então, você precisa ter uma certa hierarquia, tá? A diferença, então, é a função sintática. Quando vocês faziam análise sintática, vocês faziam a análise do trabalho que aquele elemento exercia na frase. E aqui vocês vão ter que lembrar essas funções. Então, eu tenho que lembrar que tem a coordenada não tem essa função, tá? Mas a subordinada vai lembrar bastante a sintaxe que vocês já estudaram. A primeira coisa que a gente vai lembrar também é que é assim, ó, uma oração subordinada ou coordenada, ela depende de os conectores, conjunções ou pontuação e o sentido que elas produzem. Então, parece confuso, parece complicado, não é? Mas não é. Vamos devagar que a gente vai conseguir trabalhar direitinho. Oração coordenada são aquelas que se ligam às outras sem dependência de trabalho, sem dependência de uma função. Elas se ligam por conveniência. Uma completa a outra porque quer, mas não porque seja obrigada, tá? Ela não tem uma função. A união pode ser por conjunção, que vocês lembram que era e, mas, né? Aquelas que ligam, duas palavrinhas que ligam com duas frases, que vocês estudaram no sexto ano, ou pontuação. Por exemplo, tirou o bolo do forno. Agora, não posso comer já. Eu já grifei para vocês os dois verbos da oração. Então, é uma oração de período composto, porque eu tenho dois verbos. E aí, o tirei o bolo do forno agora, não posso comer já, ou é um referente, né? Esse o é um pronome oblíquo, né? Que se refere ao bolo. Eles se uniram, mas se eu usasse as frases separadas, não posso comer o bolo já, faria sentido. Tirou o bolo do forno agora. Não posso comer o bolo já, são duas frases que eu poderia desmembrá-la sem problema nenhum. Uma conseguiria viver tranquilamente sem a presença da outra. Trabalha, mas não tem dinheiro. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito, né? Aparente, que é só o verbo. Então, trabalha, uma frase verbal, que constitui uma oração também. E a segunda, que é mas nunca tem dinheiro. Eu tenho o outro verbo, que é o ter, e que também faz com que eu entenda que essas frases podem ser desmembradas e trabalhar sozinha. Ele trabalha, ele nunca tem dinheiro. Para não ter a repetição de termos, a gente economiza, excluindo porque está subentendido. A oração subordinada já é diferente, ela precisa de uma conjunção. Ligam a uma ou a outras, porque a oração subordinada pode ter várias ligações, mas todas elas dependem de uma função.
A oração que se liga a ela vem para complementar o sentido, ela vem para complementar o entendimento, ela vem fazendo uma função, ela não está ali à toa, ela vem ali para trabalhar, literalmente. Ela é uma oração muito trabalhadora. Então, a união se dá por conjunções. Essas conjunções ampliam o seu conhecimento também. Então, ela dá uma iniciativa, ela faz uma colinha em que vai indicar para você qual tipo de função que ela está fazendo. Então, não quero que você viaje agora. Eu tenho dois verbos, não quero que você viaje agora. O viaje com o J de viajar, tá? É o meu verbo. E aí eu pergunto para vocês assim, se eu parasse no não quero, vocês entenderiam o que eu tô falando? Ou vocês teriam que fazer que nem a sintaxe? Não quero o quê? Se eu tenho que perguntar para o verbo o quê, sinal que a minha frase não está completa e que eu preciso de alguma coisa completando a função para minha comunicação ser completa. Então, o que acontece aqui? A minha resposta é um complemento sem preposição. Antigamente, a gente lembrava do objeto direto. Essa aqui é uma frase que, pela conjunção que, uma conjunção que, mais a função que ela faz de objeto direto, ela é uma função subordinada, é uma oração subordinada. Ela vem se agregando a outra para fazer um trabalho. E aí eu tenho mais um exemplo para vocês. Lembre-se de que o síndico já foi avisado. Lembre-se é o verbo, foi avisado, uma locução verbal. E aí eu pergunto para vocês, se eu parasse só no lembre-se, eu ia conseguir entender o que está acontecendo nessa minha frase, o que a pessoa está querendo comunicar para mim? Ou eu teria que fazer algumas perguntas? Lembre-se de que, colega? De que o síndico foi avisado. Então, o de que é o que da oração de objeto direto, só que agora eu tenho uma preposição, que era o de, que ela já vem bem aqui, ó. Né? Vocês estão vendo aqui. Esse de que vem aqui, que a gente já pergunta automaticamente, lembre-se de quê? Então, ela faz com que eu tenha um raciocínio sintático de função, que é o complemento usando preposição, que antigamente na sintaxe a gente falava do objeto indireto, tá? Agora é a vez de vocês, gente. Vamos treinar? Eu espero que vocês consigam fazer essa tarefa, tirar as dúvidas e consigam identificar de modo bem tranquilo que é uma oração coordenada e uma oração subordinada. Lembra que oração coordenada é algo que não tem dependência sintática, não tem função, se liga por conveniência, mas não é dependente. A subordinada é dependente sim. Se você tiver na dúvida ainda, pensa numa empresa. A empresa não tem o chefe e os seus subordinados, os seus funcionários são subordinados. Um exerce a ordem e os outros executam. Então, a subordinada vai ser sempre esse tipo de trabalho, tá? Um beijo para vocês e até a próxima aula.